No vídeo de hoje falaremos sobre a Klabin, não para de subir, já ultrapassou os R$ 5, mas o que o mercado está enxergando para a ação não parar de subir? Será que realmente é uma oportunidade ou é melhor ficar de fora? Qual que está o cenário futuro para dividendos da Klabin e também qual o seu preço teto? Vamos rapidamente entender como estão os seus indicadores. Um fato interessante é que ela teve uma boa rentabilidade em 5 anos, por mais que é uma ação que vinha andando de lado e não pagou dividendos tão altos, rendeu 100% em 5 anos, equivale a uma rentabilidade anual de 14,87%. Então está acima do CDI, de Selic, de Bovespa, ou seja, por mais que seja uma empresa que teoricamente não paga um bom dividendo e não subiu muito de cotação, representou um bom investimento. Então hoje o seu preço sobre valor patrimonial em 2,42 não é de fato uma bagatela igual 2023, mas está abaixo da média, que foi principalmente afetada por 2020, quando ela estava bastante cara, e o seu PL de 10 vezes lucro também não é uma bagatela, mas está abaixo da sua média, que foi diretamente afetada por causa de 2018. Podemos dizer que ela está mais cara que 2023, que 2022 e 2021. Então, de fato, nesse indicador não há tanto desconto. É uma empresa que tem uma margem líquida muito boa de 15%, então não tem margens tão apertadas. O seu payout, na verdade, não é 50% em cima do seu lucro, ele é 20% em cima do seu EBITDA. Na verdade, varia entre 15% a 25%, mas a média ultimamente está em 20%. Ou seja, o EBITDA ele é o lucro antes dos impostos, juros, depreciação e amortização. Então a base de cálculo de 20% em cima do EBITDA é maior do que 20% em cima do lucro. Sendo que o melhor indicador então para precificar a ação seria o EV sobre EBITDA, o valor da firma comparado à sua geração de caixa. Hoje está abaixo da sua média e ela não tem uma distorção tão grande como aconteceu com o seu PL. Então podemos dizer que com esse indicador que é muito mais bem precificado, ela está abaixo da média e não estaria tão cara. Claro que no final das contas o que vai importar mesmo para a empresa é o lucro líquido, sem lucro a empresa não sobrevive e não cresce, mas é a partir do EBITDA que temos uma melhor precificação da ação e também um melhor dividendo. Hoje o seu ROI está em 23%, mas como ela tem a dívida relativamente alta, o ideal é olhar para o seu ROIC, o retorno sobre o capital, porque a dívida vira capital, você adquiriu um financiamento, um empréstimo para transformar em CAPEX, em investimento, e vai virar capital. Então o seu retorno através da sua dívida não está tão bom, está em 7,6%, ou seja, a sua dívida captada está rendendo mais do que o seu ROIC, não é um bom sinal. Mas ela vem crescendo lucro e receita fortemente, tem uma boa liquidez corrente, então se formos comparar o seu passivo com o ativo, temos uma boa capacidade para liquidar esses passivos. E a sua dívida, como eu disse, é uma dívida relativamente alta, mas é normal desse setor que precisa de bastante investimento. Principalmente também comparado ao seu patrimônio, também está elevada. Sobre dividendos, ela não é uma exímia pagadora, paga em torno de 4% ao ano, claro, com base na cotação de cada ano. Se você comprou bem mais barata a 10 centavos há 20 anos atrás, óbvio que seu dividendo vai ser muito alto. Mas enfim, em 2022 pagou um dividendo de 7,5%. Então é um dividendo considerável e vamos projetar logo mais qual que é o dividendo para 2024, sendo que já temos 4,95% anunciado agora em 2024. Ela é uma empresa com 100% de tag along, dá segurança caso a empresa for vendida, tem um bom free float, então a empresa não quer somente financiadores, ela está disposta a ter bastante acionista e tem uma base acionária relativamente grande, 5,6 bilhões, com um valor de mercado de 28 bilhões, então não é uma empresa tão pequena. O fator tamanho não está tão presente mais na Klabin, já que ela não tem mais tanto mercado para ocupar. O que precisamos entender é a sua receita e o seu lucro. Teve um crescimento forte de 2014 até 2024, saltou de 4,89 bilhões de receita para em 2023 18 bilhões, então um bom crescimento, e o seu lucro saltou de 730 milhões para 2,85 bilhões, sendo que 2022 lucrou 4,69 bilhões, então um bom crescimento e deu prejuízo em 2020, então esse é um ponto de atenção. E hoje há uma distorção, na verdade sua cotação está um pouco acima do seu lucro líquido, então com base nesse gráfico não seria um momento tão favorável para o acionista, principalmente para quem quer comprar. Então para quem não sabe como funciona o seu volume de vendas, ou seja, qual que é o seu portfólio de atuação, basicamente de 961 mil toneladas que ela vendeu no quarto trimestre, tivemos 412 mil
através da celulose, ou seja, da venda da commodity. Então é uma empresa que tem uma receita bem volátil, pelo menos nesse quesito. 297 mil toneladas veio através do papel, seja cartão e kraftline, e 247 mil através de embalagens. Então, se formos somar as porcentagens, a Klabin estaria 25% em embalagens, pelo menos no quarto trimestre, e mais 31% no segmento papel, ou seja, 56% se formos somar a sua produção e 44% na venda da commodity. Sendo que o seu volume de vendas de 56% devido à sua produção de papéis e embalagens representou 70% do seu EBITDA no quarto trimestre, ou seja, tivemos margens muito melhores e deu um retorno muito mais significativo comparado à celulose, que estava num preço praticado bem mais abaixo. Já no ano inteiro, tivemos uma representação de 64% papéis e embalagens e 36% celulose, então a Klabin acaba sendo muito versátil. Quando a celulose está em alta, que ela consegue um preço de venda melhor, ela pode ter um foco a mais na venda desse segmento. A sua dívida está em 3,2 vezes seu EBITDA. Novamente, é uma dívida alta, mas é normal nos patamares da empresa, como podemos observar. Lá em 2021 estava 4 vezes e hoje a sua dívida bruta é de 30 bilhões. Então é bem maior do que o valor de mercado da empresa, sendo que com base nas suas disponibilidades, ou seja, o que ela tem em caixa, sua dívida líquida ficaria em 20 bilhões. E por que o mercado está otimista com a Klabin em 2024? Porque a Klabin divulgou um fato relevante, que ela pretende ter um EBITDA incremental de aproximadamente 3 bilhões de reais até 2027. Isso devido ao aumento da capacidade de produção decorrente, claro, dos seus projetos de expansão Puma II e também do projeto Figueira, que vai ter um aumento considerável de produção. O que acontece é que o Itaú BBA acabou elevando a Klabin à compra e reforça preferir a Suzano, ou seja, a Suzano ela tem praticamente 85% do seu volume de vendas concentrado na celulose. Então é uma empresa muito mais volátil e realmente focado na commodity, diferente da Klabin, que está em transição para focar mais em papéis e embalagens, assim como Irani. Claro que ela tem ainda uma porcentagem do seu volume de vendas na celulose, mas a tendência é que vá reduzindo. Então a Klabin número 11, eles têm um preço-alvo de R$ 24,00 aumentado para R$ 29,00, ou seja, eles esperam ainda 17,9% de upside de ganho de capital. E também reforçou a recomendação de compra para a Suzano. O preço-alvo saltou de R$ 63,00 para R$ 75,00, sendo que também justificou essa reavaliação do preço-alvo para a Klabin devido às suas projeções mais otimistas para o setor de papel e celulose, principalmente pelo resultado do quarto trimestre e as projeções das empresas divulgadas. Então o Itaú BBA estima um EBITDA para a Klabin de 7,6 bilhões em 2024. Acima dos 6,4 bilhões que tivemos em 2023, um crescimento de 14% acima do consenso do mercado. Então, além de um preço melhor para a celulose, eles também esperam que o desempenho da Klabin seja beneficiado pelo maior volume de vendas em papel / conversão, principalmente por causa dos ramp-ups, ou seja, do início de produção do projeto MP28, que seria o projeto Puma II e também o projeto Figueira. Isso acaba gerando uma sinergia e potencialmente um avanço para o projeto KET. Para a Suzano, eles esperam um EBITDA de 24,3 bilhões, 21% acima do consenso do mercado, também por um melhor desempenho do preço da celulose e por menores custos caixa de produção. Então, se tivermos um EBITDA de 7,6 bilhões para a Klabin em 2024, multiplicando por 20%, que seria o seu payout, e dividindo pelo total de ações, chegaríamos em 27 centavos de dividendos. O interessante é que ela pagou 30 centavos em 2022 e obviamente pagou esse dividendo maior por causa do seu EBITDA, que foi mais de 8 bilhões em 2022. Isso por causa do preço da celulose, que disparou. Então, se dividirmos 27 centavos pela cotação de 5,01, teríamos um yield de 5,4%. Ainda não seria um yield tão alto, principalmente com base a dividendos anteriores e com base às boas pagadoras de dividendos no mercado. Se você dividisse 0,27 por 6% que você quisesse de dividendos, como ela vai pagar 5,4% na cotação de hoje com esse dividendo de 27 centavos, já nem precisamos fazer a conta porque sabemos que estaria acima do preço teto. Mas, se você fosse um pouco menos criterioso e estipulasse 5% para a Klabin, aí seu preço teto seria 5,40.
E segundo a opinião de 13 analistas, eles esperam um lucro por ação de 1,28 para a Klabin em 2024. Lembrando que lucro por ação é diferente de dividendo por ação e também de EBITDA. Esse lucro por ação estaria até maior que 2022, quando foi 84 centavos. Ou seja, não significa um dividendo maior, mas sim uma rentabilidade, uma margem, um lucro melhor para a empresa, para ela poder reduzir suas dívidas e também crescer seu patrimônio, já que lucro vira capital, logo vira patrimônio. Então, para finalizar, temos 3 empresas na bolsa focadas em papéis e embalagens, na verdade somente 2. Suzano vende a celulose. Mas enfim, a Klabin seria uma empresa mista, a Irani focada somente em papéis e embalagens e a Suzano somente na celulose. Eu preferiria, até mais pela previsibilidade e pelo fator tamanho, além de ter indicadores melhores, a Irani. Tanto é que eu tenho na minha carteira, está num preço sobre valor patrimonial mais atrativo, no EV sobre EBITDA, dividend yield também é maior, a sua dívida também é bem mais controlada, além de ter também um ROIC bem superior, com crescimento de receita também acima das outras duas. Ou seja, a Irani estaria bem mais atrativa, principalmente no preço de hoje. Isso, claro, na minha opinião. Então eu não compraria a Klabin nos preços de hoje e Suzano, como é uma empresa focada em commodities, eu prefiro ficar um pouco de fora por enquanto. Tanto é que eu tenho exposição em Irani e acredito na empresa por ser uma small cap com ótimos indicadores. E se você quer se tornar um investidor ou uma investidora independente, está aberto o melhor treinamento do mercado. Você aprenderá desde ações, fundos imobiliários, renda fixa e até mesmo tributação com seus impostos nos seus investimentos, além de ter acesso a diversas planilhas, seja de aposentadoria, de valuation, de preço teto de fundos imobiliários e de ações, além de um checklist para selecionar boas ações. Lembrando que você tem 7 dias para poder testar o treinamento, caso contrário recebe o dinheiro de volta. E também o professor e criador desse curso, o Mirai Investing, foi com ele que eu aprendi o que eu sei hoje. Então eu recomendo, é um treinamento do básico ao avançado e realmente é muito útil para quem quer ser um investidor na bolsa de valores no longo prazo. Lembrando que o curso está disponível por somente R$ 1.197, perto do valor que você irá investir no longo prazo, não é praticamente nada, e também as inscrições são por tempo limitado e logo mais irá se encerrar as vagas disponíveis. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.